mais engraçado é que as pessoas falam, familiares, não, mas você não precisa, né? Você não precisava. Quando a doutora Fernanda, quando eu voltei no retorno, 7 dias após a cirurgia, ela mostrou a foto do antes e os 7 dias após, que foi um pós-cirúrgico imediato ainda, né, doutora Fernanda? Impressionante. A gente trata de saúde e beleza como 2 assuntos separados, mas eu vejo todos os dias no consultório que não são. O que você faz de segunda a sexta chega no espelho antes de qualquer outro procedimento. A convidada de hoje vive isso na prática e ela não é médica, ela é minha paciente. Você provavelmente já entrou em alguma loja dela sem saber. Ela é dona de uma das franquias da loja Biomundo aqui em Brasília. Uma marca que virou sinônimo de vida saudável para quem mora na cidade. Ela leva esse estilo de vida a sério, não só no trabalho, mas também no estilo de vida. E mesmo assim, levou anos para poder cuidar de algo que a incomodava todos os dias: o olhar. Ela topou contar aqui o que incomodava, o que fez ela tomar a decisão e como foi a trajetória dela durante todo esse caminho. Kelly, seja muito bem-vinda. Conta um pouquinho de você e como você me conheceu. Eu conheci a doutora Fernanda Zorzin por indicação de uma amiga, né, que também é franqueada da Rede Biomundo, e num bate-papo em um grupo do aplicativo do WhatsApp de mulheres franqueadoras, ela indicou a doutora Fernanda, pois o médico dela fez uma cirurgia com a doutora Fernanda. E passou o Instagram da doutora Fernanda, e eu já tinha essa vontade de fazer a cirurgia, de operar minhas pálpebras superiores. Eu tinha um incômodo no olho direito e eu logo, imediatamente após a conversa, entrei no Instagram dela, senti muita segurança, senti uma verdade. Ela realmente, o Instagram dela é muito natural. E eu logo marquei uma consulta com ela, não procurei outro médico, não fiquei com dúvidas nenhuma. E até engraçado isso, né? Porque é uma área tão importante, que nós só, né, são os nossos olhos, temos 2 olhos. E nessa primeira consulta com ela, eu lembro muito bem, isso foi em 2023, a primeira consulta. E ela falou, você tem alguma dúvida? Eu falei, não tenho nenhuma dúvida. Olha só, consegui esclarecer tudo para você na primeira Foi. consulta. Não tinha nenhuma dúvida. Eu não tinha dúvida com cicatrização, eu não tinha dúvida do procedimento cirúrgico em si, e principalmente eu não tinha dúvida da profissional que eu escolhi para fazer minha cirurgia. E aí foi assim, né, só que eu não pude fazer imediatamente a cirurgia, porque eu tinha aplicado Botox, então a gente teve que esperar os 4 meses, e eu ansiosa, como uma mulher ansiosa, que eu gostaria logo de resolver esse probleminha, falei, doutora Fernanda, então já me dá os exames pré-operatórios, que eu já venho com eles prontos daqui 4 meses, e foi o que aconteceu. Então eu voltei logo em seguida, se passaram os 4 meses, eu já levei o meu pré-operatório e a gente já marcou a cirurgia. Foi muito legal. Ai, e eu fico muito feliz de já nesse primeiro contato, né, de transmitir a segurança, o cuidado que você precisava. Mas eu estou aqui para saber um pouquinho de você, mas me conta como nasceu essa vontade de ter uma franquia da Rede Biomundo, né? Da onde despertou isso? Quero saber um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. A minha formação, eu sou enfermeira, eu sou especialista em neonatologia e há 8 anos atrás, o meu esposo, que é engenheiro, ele tinha uma vontade de abrir uma franquia. E eu, servidora pública, sou do GDF, né, há 23 anos. E aí nasceu essa vontade dele de empreender. Eu achei que eu não tivesse o perfil, exatamente, doutora Fernanda, o perfil. E
conhecemos a Rede Biomundo, que é de Brasília, né? A Uhum. franqueadora é de Brasília. Muito legal isso para nós, né? Que eu não sou brasiliense, mas já me considero que já vim para cá pequena. E aí nós entramos em contato com a rede, eles estavam expandindo, eles estavam começando a franquear. Uhum. Eles começaram com loja própria, né, do próprio Edmar Moté, que é o dono da franqueadora e é o dono do Mundo dos Filtros. Uhum. Então, ele abriu, se não me engano, 2 lojas e depois ele quis expandir, porém, ele só começou em Goiânia. Olha, eu nunca soube disso. Por isso que às vezes eu vejo as duas lojas juntas. Né? No Sames eu acho que tem as duas juntas, né? Tem. Por isso. Ele é o dono, ele é o fundador também do Mundo dos Filtros. Uhum. E aí ele começou a franquear em Goiânia, depois trouxe para Brasília. Então, a minha loja é a do aeroporto, no desembarque. Então, todo mundo que desce no aeroporto de Brasília em voos nacionais, domésticos, passa pela minha loja. E aí nós abrimos essa loja então no aeroporto e daí nasceu essa veia empreendedora. Eu gosto muito do ramo. Temos 2 filhas que nós hoje em dia nos preocupamos muito com esportes, né? As 2 fazem atividades físicas. Eu e meu marido fazemos atividade física também, quase que diariamente, né? Porque hoje já é uma questão não só para o físico, né? Mas principalmente o nosso mental. Então, há 8 anos nós temos a nossa loja. Cada vez eu fico mais apaixonada pelos produtos, pelo que hoje o mercado nos oferece, né? Isso, eu ia até te perguntar isso. O que as pessoas mais estão procurando na loja, né, hoje? Por mais em relação a esse momento que a gente está vivendo, o que você consegue me falar em relação a isso? Então, doutora Fernanda, hoje, do ano passado para esse ano, ao mesmo tempo que nós temos, hoje temos as canetas emagrecedoras, né? Então, isso muito nos assustou como empreendedores da área de suplementação, de produtos saudáveis. Por quê? As pessoas, a princípio, iriam perder peso, mas, em contrapartida, as pessoas têm que procurar suplementar, né? Quem faz, porque hoje em dia, realmente, uma grande maioria tem usado, né, as canetas emagrecedoras e uma grande maioria também tem que suplementar. Exato. Tem a questão da perda de massa muscular, que é muito importante, né? E se a pessoa não fizer isso de uma forma, um auxílio ali de alguém, que seja de um profissional, né, ela vai ter um déficit muito importante. Vai. Então, os médicos, os profissionais estão falando muito que a doença do futuro vai ser a sarcopenia. O que infelizmente já está acontecendo muito, né? Porque há pouco tempo atrás só acontecia em idosos. Fala um pouquinho para as pessoas então, que estão lá, assistindo. Gente, a sarcopenia é a dificuldade que nós temos no ganho de massa muscular. E esse ganho de massa muscular, essa perda, desculpa, da massa muscular, é justamente por conta do uso da caneta emagrecedora. Por quê? Além não sou, tá, gente? Não sou não sou nutricionista, não sou profissional do ramo, mas o que a gente tem visto aqui, o uso das canetas emagrecedoras, ele leva à perda de fome, à diminuição do apetite, e com isso, o que nós temos de músculo, a gente perde, consequentemente, junto com a gordura, né? Então, realmente, a sarcopenia é isso, é a dificuldade ou nenhum ganho de massa muscular. Por isso que a gente precisa da reposição com os produtos adequados e conforme a prescrição do nutricionista e do médico que tem acompanhado esses pacientes que usam essas canetas emagrecedoras. E o que você me fala daqueles clientes que entram na loja porque eles associam, por ser natural, é seguro, e querem tomar tudo, né? Acham que devem tomar tudo que está acessível ali. E o que você fala para esse tipo de cliente? Então, doutora Fernanda, é um assunto muito polêmico e muito
responsável, né? E é o que eu levo muito para minha equipe. Eu tenho uma equipe reduzida de funcionários e eu tenho um contato muito próximo com eles. Então, assim, é de suma importância estar explicando e não esconder. Foi como o que aconteceu com a gente, né? Eu vi o seu Instagram, senti uma verdade, uma segurança. E eu acho que isso é muito importante, eu levo isso para os meus clientes, né? Essa verdade. Porque não adianta, eu sempre me coloco no lugar como cliente. A primeira coisa que eu pergunto, porque, gente, existem ainda muitas mulheres que entram eu digo, né, na minha loja e perguntam sobre chás emagrecedores, sobre chás seca-barriga. E nós sabemos que milagres não existem. E eu falo, olha, primeira pergunta, você faz alguma atividade física? Não. Faz algum acompanhamento? Também não. Gente, não tem milagre, né? Então, assim, não adianta eu vender, seria ótimo para mim, né? Eu posso vender tudo, só que eu vou perder o meu cliente, o meu cliente não vai voltar, ele não vai indicar para outra pessoa. Diferente, gente, da doutora Fernanda, que o carinho e a dedicação dela, o resultado da cirurgia, foi tão perfeito que nós já temos muitas indicações, né? Gente, obrigada, eu só agradeço. A minha cunhada, e assim, o meu marido, eu gostaria que fosse cliente dela, dia mas ele vai chegar, conseguir. ele vai chegar, a gente vai chegar. E então isso é muito importante, eu sempre me coloco no lugar do cliente. Existem sim, são suplementos naturais, doutora Fernanda? São. Uma grande maioria sim, porém, tudo tem que ter um equilíbrio, né? A gente não pode exagerar no whey protein, a gente não pode exagerar no ômega, então a gente não pode exagerar em nada, né? Então tudo tem que ter um equilíbrio e, de certa forma, uma indicação. Certo. A princípio, né? Você sabe que é interessante que isso acontece no meu consultório também, então assim, os pacientes chegam com muita informação por conta da rede social, então vê muita coisa e chegam querendo fazer tudo, mas não é assim. Né? Tem indicações para aquilo, a gente tem que saber dizer não, né? E eles chegam sem fontes seguras, né? De profissionais qualificados, então isso é muito complicado e por isso que tem que ter alguém para poder frear e falar calma, não é assim, não é para todo mundo, não é porque fulano faz, você precisa fazer. Exatamente, doutora Fernanda. E hoje em dia, como você falou, as redes sociais, ao mesmo tempo, no meu caso, com a doutora Fernanda, me ajudou muito. Foi realmente o que me levou até a doutora Fernanda. Mas, assim, também atrapalha. Muito. Então, assim, hoje eu garanto que eu tenho as melhores marcas, produtos de procedência garantida. Então, assim, por isso que até a gente atende muito cliente que reclamam de preço, mas, assim, eu acho que hoje em dia a gente tem que procurar qualidade, né? E as redes sociais muitas vezes nos levam o cliente e o paciente também ao erro, né? Exatamente. A gente precisa, eu sempre falo, precisa ter discernimento para poder saber o que é real e o que não é real. Exatamente, doutora Fernanda, é verdade. E outra coisa, me conta um pouquinho da sua rotina, mas sua rotina na vida real, assim. Não é que você gostaria, mas como você leva a sua rotina no dia a dia, o que você não abre mão de fazer, o que te faz bem. Então, vamos lá. Eu tenho 2 filhas, né, como eu já falei, uma de 11 anos, completou 11 anos ontem, e outra de 6 aninhos. E lá em casa, o que a gente não abre mão, nem eu nem o meu esposo, da nossa atividade física. Então, assim, eu realmente, a minha rotina de atividade física são 4 vezes na semana, tá? E eu acho que é o suficiente. E você faz o que? Musculação? Eu faço musculação com acompanhamento de uma personal. Gosto muito de acompanhamento, eu acho de suma importância também. Eu acho que personal hoje não é um luxo, né? Eu acho que é onde a gente tem uma preocupação, um cuidado de não lesionar, de não machucar, enfim. Também não abro mão da minha personal, da minha profissional, que eu acho que eles carregam também uma responsabilidade muito grande em cuidar, né, da gente. Então essa é a nossa rotina
Eu 2 vezes na semana eu trabalho na Secretaria de Saúde, né? Minhas escalas são de 20 horas. E os outros 3 diazinhos da semana eu fico com as minhas filhas na parte da tarde, de manhã elas estudam, e aí eu cuido dela, porque também a gente, né, tem que estar próxima dos filhos. E eu acho também muito importante, prioridade, ter esse acompanhamento escolar, acompanhamento nas tarefas, acompanhamento nas provas. E levo também um dia o marido leva para atividade física delas, outro dia eu levo. Então essa é a nossa rotina. E final de semana está curtindo com a família. Isso é maravilhoso. Lá em casa também, se tem coisa que eu não abro mão é de estar com as crianças. Então, tem um período que eu trabalho, eu só trabalho de tal hora até tal hora, que é o horário que elas estão na escola, né? E o restante eu tento dedicar a elas, porque é importante a gente estar próximo. É muito Ainda importante. mais no mundo de hoje, né? Exatamente. E o que não pode faltar na sua alimentação, se teve algum alimento que um dia você deixou de comer e nunca mais voltou a comer ele? Então, doutora Fernanda, eu acho importante. Eu não consigo. É engraçado isso, gente. Eu tenho uma loja de produtos naturais e eu não consigo comer somente produtos naturais. Porém, né, a gente faz questão de comer em casa, né, a comidinha de casa, a comidinha caseira. No mínimo, o almoço, sim, todos os almoços durante a semana, e o sábado a gente está em casa. À noite, às vezes, a gente faz um lanchinho. Então, graças a Deus, hoje eu tenho 46 anos, não tenho alergia, nada. E tem um alimento que eu não como, que é o queijo. É mesmo? É. E eu vou te falar que é meu ponto fraco, sabia? É o queijo. Sei. Eu amo queijo. Fernanda, você, meu marido e as minhas 2 filhas gostam muito de queijo. Mas tem algum motivo? Tem. Quando eu era pequena, quando eu era criança, é engraçado que eu lembro muito desse dia. Minha mãe levava a gente, era uma festa, né? Vamos fazer compras no Carrefour? Então vamos, e nós fomos no Carrefour, que ainda existe, que é do lado do Parque Shopping, e lá tinha uma pastelaria. E eu comi um pastel de queijo. Só que eu não sei, ele me intoxicou e eu passei muito mal, e desde desse dia eu não como queijo. Porém, eu não como queijo puro. Na pizza, num sanduíche, gente, eu como besteira, tá? Aí eu como, mas o queijo puro, fresco, que a minha família gosta muito, eu não como, eu não consigo comer. E me conta, qual o conselho de saúde assim que virou moda que acaba te incomodando um pouco? Quando você vê as pessoas fazendo ou comentando? Deixa eu pensar, doutora Fernanda. Eu acho que assim, hoje em dia não, gente, isso já é antigo, né? A gente não pode deixar de comer, no máximo num período de 4 horas, né? Então teríamos que comer realmente de 3 em 3 horas. Hoje eu faço um acompanhamento com nutricionista para eu comer melhor. Não é por questão de estética. Eu sempre fui magra e tive um metabolismo sempre muito acelerado. Então, assim, mesmo hoje com 46 anos, eu gosto de ir para a academia para eu ter a minha massa magra, né? Mas eu gosto de ter massa magra, não gosto de ser muito magra. É um perfil, é meu. Eu não gosto de ser magra, tá? Então, eu acho assim que as pessoas, isso eu fico muito pensativa, até comentei hoje com o meu marido na hora do almoço. As pessoas deixam de comer por muitas horas, achando que isso é bom. E a gente sabe que é completamente errado, né? Então, isso é uma coisa que ilude o ser humano ainda, e é difícil de mudar isso na cabeça das pessoas, né? Colocar isso, que é o errado. Comer bem. Na verdade é isso, você tem que saber o que comer. É comida de verdade. Comida de verdade. Né? O problema, ainda mais quando você fica muito tempo sem comer, aí te dá vontade de comer o quê? Carboidrato. Né? Te dá vontade de comer besteira.
sim. E acaba que isso não te sacia da melhor forma e o ganho calórico é imenso. Sim, né, doutora Fernanda, isso realmente é uma coisa que eu fico bem pensativa e hoje nós conversamos sobre isso na hora do almoço, eu e o meu esposo, realmente sobre essa situação, o ficar muito tempo sem se alimentar, achando que isso é bom e realmente não é bom, não é interessante, não é legal para o organismo, né? Então é algo que é uma modinha que não faz bem, né? Então, e eu escutei esses dias de férias das filhas, nós saímos um pouquinho, e eu escutei de uma pessoa um paulista, ele falou, ele teve um problema de saúde, ele é mais novo do que eu, e ele teve um problema de saúde muito sério, então ele falou que agora ele só come o que ele pode descascar. E realmente, né? Descascar. E fiquei com isso e hoje eu acho que essa modinha realmente é uma coisa que não é legal. Legal. E como que você separa o que é cuidado da cobrança? Com o corpo? Exato, exatamente, com o corpo. O cuidado, eu não me cobro, doutora Fernanda, eu não me cobro. Mas assim, eu acho que eu não precisei ainda me cobrar, não sei futuramente, né, com a idade e tudo, eu não me cobro porque eu sempre sempre tive esse metabolismo muito acelerado. Então, por isso eu não me cobro. Só que hoje, fazendo atividade física, fazendo a musculação regularmente, eu acho que assim, se eu excedo um pouco, naquele momento, nós mulheres, né, que a gente tem aquele momentinho, uma vez no mês que a gente tem muita vontade de comer um doce, eu tento realmente me satisfazer com um chocolate sem açúcar, algo, né, do tipo, mas aí eu me cobro. Ou se eu deixo, às vezes, deixo de um dia, aconteceu alguma coisa, eu deixei de ir para academia, extrapolei comi um doce de leite, ok, que é um doce de leite sem açúcar, mas eu não comi apenas uma colher, eu comi 2, 3, eu tenho uma cobrança. Não me faz mal. Eu também, depois eu respiro e falo, não, gente, para, não preciso disso. E eu acho que é legal, aí eu recupero na academia. Mas assim, eu sou muito leve em relação a isso. Se eu quiser comer um churrasco no final de semana, realmente no final de semana eu sou mais flexível, né? Totalmente. E tem que ser, porque senão a gente não consegue manter aquilo por muito tempo também, né? Não. E eu acho que essa cobrança pode ser ruim para a nossa cabeça. Então eu tento ser bem mais leve. E até a cobrança também em relação à própria atividade física. Eu falo por mim, esses dias eu me cobrei, que eu falei, meu Deus, acordei, falei para o meu marido, nossa, são 6 horas, eu não acordei às 5, eu tinha que ter malhado às 5 horas e não acordei. Ele falou, tá tudo bem, você pode se dar o direito disso, não precisa preocupar em relação a isso, não precisa se cobrar. Né? Você pode dar um descanso para o seu corpo, então é isso. É isso, né? Senão a gente acaba envolvida naquilo e prejudica mentalmente. E já são várias cobranças, né? Exato. Cobrança que nós temos. Ainda mais a gente como mulher. Exatamente, doutora Fernanda, é bem sobre isso, né? Então eu tento ser mais leve, mas estou muito satisfeita hoje, se realmente eu olhar há 20 anos atrás, eu não tenho saudade do corpo, de nada. Hoje, realmente, eu consigo. É a maturidade, né? Com certeza. É a responsabilidade de... É até o exemplo de estar fazendo atividade física, principalmente para os nossos filhos, né? Então, é isso. Legal. E vamos falar um pouquinho agora em relação às pálpebras. Quando que começou a te incomodar? Quando começou a pesar? Quando você viu que teoricamente não era só estética, que começou a poder interferir a saúde ocular? Conta um pouquinho pra gente. Então, doutora Fernanda, há alguns anos eu já observava, ao tirar foto, eu via que realmente o meu olho estava um pouquinho mais baixo. E isso me incomodava, não estava legal.
E é engraçado que hoje eu assisto televisão e vejo, né, algumas pessoas famosas e falo, gente, por que que não opera, né? Então, assim, E você começa a isso reparar mais as pessoas, né? muito, Principalmente depois que muito, você opera. Você olha para muito. todo mundo, aí você fala, nossa, podia operar. Olha o tanto de E pele que tem. gente, é uma cirurgia tão tranquila, tão simples. A recuperação é, nossa, não parece que a gente entra num centro cirúrgico, que a gente faz todos aqueles exames pré-operatórios, que a doutora Fernanda é super cuidadosa em relação a isso, eu acho que isso é muito importante. Dura em torno de 40 a 45 minutos, né, o Mais ou menos procedimento em isso, si, uns pelo 30, menos o 40 meu. minutos. Então, assim, doutora Fernanda, eu senti esse incômodo, foi nas fotos que me incomodava. Foi mais realmente o estético, estava me incomodando. Em relação à saúde ocular, não. E uma coisa que me tranquilizou muito foi a sua especialização, né, em oftalmologia plástica. Isso, exatamente. E eu acho que isso é de suma importância. A gente preocupa muito com os olhos, então assim, a estética é importante, mas acima de tudo, a saúde ocular, né, a nossa preocupação com os olhos vem em primeiro lugar. Com certeza. E a preocupação em quem nós vamos entregar os nossos olhos. Né, doutora Fernanda? Isso é muito importante. E assim, eu acredito e imagino a sua responsabilidade em relação a isso. Porque são 2 olhos, são sonhos, né? Então, além de muitos pacientes lhe procurarem por questões oftalmológicas mesmo, né? Mas temos nós também que procuramos por questões físicas, né? Estéticas mesmo. Então, eu acho que a responsabilidade e a sua cobrança muito grande. É muito. É porque vocês não imaginam o que fica atrás das câmeras, né? Então, muito grande. É muito. E a gente, eu não sei se é todo mundo assim, mas eu falo mulher, a gente se cobra demais em todos os aspectos, né? De querer ser perfeito naquilo, em tudo que faz. E você vê que uma pessoa entregou um sonho nas suas mãos, né? Você só pensa assim, eu preciso realizar esse sonho. E que seja de uma forma mais leve, que seja de uma forma cuidadosa, responsável. Então, eu falo, a satisfação de vocês, para mim, não tem preço. Né? Eu vivo por isso. É verdade. E o que te fez... o que te incomodava, você falou que era nas fotos e tudo, mas o que te fez realmente confiar no processo e falar, pronto, agora eu vou e agora vou fazer esse procedimento? Vamos lá. Então, foi como eu falei já no início, foi numa conversa, e uma amiga minha que estava nesse grupo foi até no seu consultório antes de mim, porque ela tinha um incômodo de umas bolsas, né, nas pálpebras inferiores. E ela saiu da consulta com a doutora Fernanda encantada. Mas por que ela ficou encantada? Porque a doutora Fernanda falou para ela que ela não podia operar. E ela foi extremamente honesta com essa minha amiga. E ela falou, Kellen, ela me ligou, falou, Kellen, eu acabei de sair do consultório da doutora Fernanda, e ela falou que as minhas bolsas são por inchaço, são por edemas. Ela tinha um edema, que a gente chama de edema malar, mas que parece bolsa de gordura, mas que não é. E aí o paciente, imagina, cria a expectativa, porque você cria uma expectativa, é um sonho você ter uma expectativa em relação a isso. E a cirurgia não vai resolver. Então não faz menor sentido, né, eu submeter a um processo cirúrgico que não vai resolver seu problema. E foi isso que aconteceu. E logo em seguida já estava agendada a minha consulta, que eu a procurei pelo que eu vi no Instagram dela. E realmente foi isso, eu fui já determinada, doutora Fernanda. Eu cheguei no seu consultório determinada a fazer a cirurgia. Eu falei, pronto, chegou a hora, eu vou fazer, vou tirar esse incômodo, vou abrir o meu olhar. E foi isso que aconteceu. Eu já cheguei sem dúvidas e eu saí certa do que eu iria fazer. Pronto. E foi isso que aconteceu. Eu só esperava, eu contava os dias para chegar no dia. Para chegarmos em
setembro. Então, a gente já agendou a consulta para setembro, que foram os 4 meses seguintes, e em 2 semanas já tinha agenda para a cirurgia. E agora, então, em setembro a gente faz 3 anos, foi em setembro de 2023. Muito legal. Muito. Então, isso que a Kelly está falando tem um nome técnico que chama dermatocálise, que é um excesso de pele na região das pálpebras superiores, que ela pode ser tanto por questões estéticas, pode atrapalhar, e pode atrapalhar também em termos funcionais, como atrapalhando o campo de visão. E a cirurgia, então, ela pode ir muito além da estética. Ela pode realmente estar relacionada à melhora da saúde ocular. E isso também a gente vê na sua rotina, no seu dia a dia, né, que não aplica apenas o cuidado que você tem com a atividade física, com a alimentação. Isso não é luxo, não. Né, é necessidade. Então a gente não pode desvalorizar isso, né, temos que levar em consideração. Exatamente. E o resultado é fantástico. E o mais engraçado é que as pessoas falam, familiares, não, mas você não precisa, né? Você não precisava. Quando a doutora Fernanda, quando eu voltei no retorno, 7 dias após a cirurgia, ela mostrou a foto do antes e os 7 dias após, que foi um pós-cirúrgico imediato ainda, né, doutora Fernanda? Impressionante. Eu tive, assim, Kelly, uma coisa que também eu, quando fiz a cirurgia, já vai fazer 5 anos que eu operei, a sensação de melhora do peso. Eu não sei se você tinha essa queixa de sentir um peso, assim, um sono, um peso. Eu achei que isso, para mim, foi algo que melhorou, assim, doutora Fernanda, eu não tive isso. Não eu cheguei falei, a ter. A gente sabe que, teoricamente, a pele pesa, né? Porque você estuda isso, mas você não imagina que é tanto depois que você tira. Eu falei, gente, é como se tivesse tirado 1 tonelada de cima do olho. A cirurgia, como é tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Me conta uma coisa, mudou alguma coisa, assim, na sua rotina após a cirurgia? Como você passou a se enxergar? Muito. Doutora Fernanda, muito. E eu gosto muito quando eu falo da minha cirurgia, eu gosto muito de mostrar a foto do antes e o depois. Porque, nossa, eu realmente valoriza muito o nosso olhar. E eu acho que rejuvenesce muito o rosto. Então, não tem como não mudar a rotina, não tem como você não acordar e se olhar no espelho e não ver que algo mudou. E você sente até mais vontade de se cuidar, não é isso? Com certeza. Aí você começa a ter coragem. Quantas pacientes vão no consultório, morrem de medo de cirurgia. Aí opera a pálpebra, volta no retorno e fala, doutora do céu, agora eu quero operar a mama, eu quero fazer uma lipo, né? Começam a fazer outros procedimentos estéticos. Então é bacana isso. É verdade, doutora Fernanda. Nossa, como é uma cirurgia muito positiva para nós, não somente as mulheres, né? Eu digo até para os homens, porque os homens têm a tendência um pouquinho maior, né? Eu acredito que eu vejo pelo meu esposo, que tem a mesma idade que eu, ele realmente tem um excesso de pele, mas ele vai operar, eu tenho certeza. E realmente, e o que eu falo para as minhas amigas é o que a doutora Fernanda me falou. Não precisa esperar ter o excesso, aumentar o excesso de pele, para a gente já tirar e já curtir, né? Já começar a se curtir logo. Então, quando eu recebo no consultório, assim, recebo muitas pacientes, ali numa faixa de mais ou menos uns 30 anos, 40 anos, querendo operar, e fala, doutora, mas eu não sou muito nova para isso. Aí eu, nova, você está no auge da sua autoestima, do seu cuidado. Para que você vai esperar 20 anos, uma coisa que te incomoda e que tem solução, né? Claro, se você procurar um profissional que seja qualificado para aquilo, para poder resolver seu problema. Então, é um atraso. Eu também, eu sou outra pessoa. Depois que eu fiz a cirurgia, eu me olho, eu tenho vontade de maquiar, a autoestima vai lá em cima. Verdade. Isso é verdade, doutora Fernanda. Abre o olhar. Exatamente. E o olhar é a janela da alma, né? Então, diz tudo. Exatamente. E qual conselho, Kelly, que você daria para uma mulher que ela cuida de todo mundo e ela acaba esquecendo de olhar para si? Então, doutora Fernanda, eu desejaria que essa mulher, em algum momento, amadurecesse em relação ao seu autocuidado, né?
a se olhar. Porque é aquela história que a gente vê muito, tá vendo muito, ouvindo e lendo muito essa frase nas redes sociais. Eu vou fazer o que ninguém pode fazer por mim. E é sobre isso. Se eu não me cuidar, se eu não me alimentar melhor, se eu não fizer uma atividade física, quem vai fazer por mim? Se eu não estou bem fisicamente, como eu vou cuidar dos meus filhos pequenos? É exatamente isso. Você precisa estar bem fisicamente, mentalmente. Então, o que te faz sentir bem mentalmente? Você tem que buscar isso. Sim, até mesmo para você cuidar dos outros. Sim. Senão você acha que você vai estar cuidando, mas você não vai estar cuidando da melhor forma. Você não vai estar se entregando naquele curto momento que você pode estar com aquela pessoa, né? Aquilo que a gente fala, sempre o tempo de qualidade e tudo, porque é importante você olhar para si, cuidar, se sentir bem. Sim, e às vezes isso para uma mulher, nós temos os momentos, né, altos e baixos, e às vezes para a mulher gera uma vergonha, e às vezes ela pode deixar de sair com a família, ela pode estar vivendo num mundo que não é real, que não tem necessidade disso, né? Então assim, sabendo que a cirurgia em si é uma cirurgia muito tranquila, é um pós-operatório muito tranquilo. Eu falo muito assim, gente, nós temos que procurar uma atividade física, independente de ser musculação. Claro que hoje, os especialistas, eles falam muito, existem muitos estudos, né, sobre a musculação, o quanto nós ganhamos de anos de vida fazendo a musculação em si. Mas é uma questão de afinidade, tem pessoas que não gostam de estar dentro de uma academia. Então eu falo, a gente procura qualquer coisa. Exato. Se tem uma articulação boa, vai correr, né? Então assim, vai... Tem muita opção. Temos muitas opções. Então eu acho que a mulher tem que se achar e tem que se olhar no espelho e acordar bem. E ela estando bem, nós mães, somos assim, né? Mães. A gente tem que estar bem, porque tudo fica bem. Kelly, me conta um pouquinho do seu pós-operatório. Como foi? O que você achou? Demorou muitos meses para você realmente se encontrar, né? Porque eu brinco assim para os pacientes que às vezes a gente que está passando pelo processo, a gente sofre mais, né? Claro, aquilo é um pouco mais demorado para a gente. Para quem está vendo de fora, te olha ali no pós-operatório recente e fala, nossa, você está tão bem, você não está nem inchada. Mas para você está se sentindo inchada e é normal, de fato você está, né? Porque esse inchaço realmente ele dura ali nos primeiros meses. Mas conta para mim um pouquinho da sua experiência. Doutora Fernanda, eu não sei se o meu organismo aceitou muito bem, porque a minha pele, né, eu sou muito branca, eu sou descendente de italiano e alemão, e eu não tive edemas, para falar bem a verdade, em uma semana, claro, a cicatriz, que eu não tenho a cicatriz, em uma semana eu já estava plena, curtindo já o resultado. Eu não tive edema, eu não fiquei roxa, nada. Foi assim, claro, gente, o sinalzinho, né, a cicatriz bem fininha, bem delicadinha, mas se não me falha a memória, em 30 dias ela já estava muito bem, a minha pele estava muito bem cicatrizada. Então eu não... Claro que isso é de organismo para organismo. Exatamente. Cada paciente tem um tempo de recuperação. E eu acho que muito importante é a gente fazer a cirurgia tranquila. Por isso que eu acho a importância do profissional escolhido. Porque a gente tem que se entregar. Se eu estou lá, porque a escolha foi minha. Exato. Então eu cheguei no centro cirúrgico tranquila, desde a recepção até a enfermagem que me recebeu,
e que, né, fez os procedimentos pré-operatório. Então eu fui muito tranquila. E eu acredito que isso, como eu já estava tranquila e procurando isso, eu não senti dores, eu não senti incômodo, nada, eu não senti nada. Foi muito tranquilo, foi um pós-operatório muito, muito tranquilo mesmo. Eu indico, claro, de organismo para organismo, mas eu indico tranquilamente essa cirurgia. E a doutora Fernanda. Kelly, então vamos lá. Vamos para a última parte, que é tipo um bate-bola. Eu falo, você responde em uma palavra. Tá bom. De olhos abertos, complete a frase. O que mais me incomodava era... Fotos. O que me fez decidir foi... Mudar o olhar. Se sentir bem é... Cuidados. Olhar no espelho para mim hoje é... Felicidade. Kelly, obrigada. Obrigada agradeço. por esse bate-papo tão gostoso. Foi uma delícia. Obrigada por compartilhar a sua experiência de saúde, da loja, da cirurgia. Foi maravilhoso ter você aqui comigo. Obrigada pela disponibilidade do seu tempo. E espero que com o nosso bate-papo você pode inspirar outras mulheres, não só em relação à cirurgia, mas o autocuidado, a saúde da mulher. Obrigada eu que agradeço. Mesmo. E a doutora Fernanda realmente, são 3 anos de parceria. Exato, né? que eu ainda continuo cuidando dela. E ela continua gente. cuidando de mim. E eu continuo indicando a doutora Fernanda. E cada vez que eu vou ao consultório dela, a gente conversa. Para mim é uma terapia. Para mim também. Eu falo, gente, eu amo tanto essa troca com as minhas pacientes, que eu falo, para mim não tem preço. Eu passaria horas, sabia? Porque eu acho que tudo começa nisso, Kelly, na conexão. Na conexão que você cria ali, né, para você, exatamente, você escolheu o profissional. Sim. Então confie nele, se jogue, porque com certeza, eu falo, eu entrego a alma para o cuidado de vocês. Então é muito gostoso. Obrigada. Isso tá no Instagram dela, viu, gente? No Instagram dela dá para perceber isso. Kelly, só uma lembrancinha para você por passar esse tempinho aqui comigo. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Fernanda. Eu que agradeço o carinho e a dedicação. O que fica dessa conversa é que cuidar de você não começa no centro cirúrgico. Começa no que você faz todos os dias. O que você come, como você dorme e principalmente em parar de deixar você por último. Se você chegou até aqui, mande esse episódio para todas as suas amigas que cuida de todo mundo e que deixou de cuidar dela. Eu sou a doutora Fernanda Zorzin e a gente se vê no próximo episódio.